Bem-vindos a mais um fim de tarde de Sociologia. Quero primeiro de tudo agradecer a vossa presença, é sempre bom termos esta sala mais ou menos composta, temos aqui alguns elementos e preparados para ouvir neste caso, mais um jovem doutorando do Instituto de Sociologia, investigador, que hoje que é uma sessão organizada pelo subgrupo de pesquisa, Recomposições Sociais e Territórios, e que hoje nos traz como tema os primeiros comunistas portugueses, questões metodológicas nos estudos da gênese e desenvolvimento dos partidos comunistas. Se quiseres falar, João. Sim, bom, como coordenador do subgrupo de investigação Recomposições Sociais e Territórios do Instituto de Sociologia, cabe-me apenas dar as boas-vindas a todos e a todas, agradecer ao André Pina em particular a disponibilidade para realizar esta sessão, que creio que também será oportuna no atual momento de desenvolvimento da sua investigação, e obviamente cumprimentar de forma muito especial e agradecer vivamente a presença de João Madeira, que será, digamos, o comentador desta sessão, que queremos que funcione num registro bastante informal. O André Pina, como a Inês fez questão de dizer, e aproveito também para agradecer à Inês Barbosa e ao Instituto de Sociologia a organização deste evento e a sua divulgação. O André Pina é investigador do subgrupo de investigação que coordeno dentro do Instituto de Sociologia. Ele está a realizar uma investigação de doutoramento financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, sobre a matéria que vai estar hoje em tratamento na sessão, e convidamos para animar também a reflexão em torno do trabalho do André, que está numa fase inicial ainda da sua investigação, mas ao mesmo tempo uma fase crucial, um momento importante para o desenho e desenvolvimento da sua investigação. Convidamos então o João Madeira, que é um reconhecido especialista nestas matérias. Ele é doutorado em História Política Institucional e investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa. Muito obrigado, João, por estar connosco e por participar. A ideia seria tentarmos manter a sessão relativamente contida, em termos de tempo, 80, 90 minutos, para por um lado, permitirmos ao André que explane faça a sua apresentação, e depois termos um momento de comentário do João Madeira, que se poderá seguir outro momento de comentários ou questões adicionais por parte das pessoas presentes, que possam ajudar, e esse é também o sentido destas sessões, que possam ajudar o André a pensar alguns aspectos de ordem teórica, de ordem metodológica, de ordem prática, relacionados com o desenvolvimento do seu trabalho. Aliás, esta é a segunda de 3 sessões que temos marcadas por estes dias com os nossos investigadores doutorandos, e queremos usar este espaço precisamente para apoiar de uma forma mais coletiva a reflexão sobre um trabalho que é necessariamente individual, mas que tem também realmente a possibilidade de beneficiar da inserção numa discussão mais alargada, e todos nós, aliás, beneficiaremos disso mesmo. Por isso, sem mais delongas e feitos as apresentações e os agradecimentos, vou passar primeiro à Inês, que ainda vai dizer qualquer coisa, e depois ao André para iniciar a sua apresentação. É só para alertar que a sessão será gravada, para depois ser disponibilizada no canal do YouTube do ISUP. Portanto, alguma pessoa que não queira ter a sua imagem, normalmente aparece um pequeno quadradinho, porque a imagem que fica é sempre a do orador, mas de qualquer forma ficam com esse alerta e pronto, e boa sessão. André, podes começar. Ok, obrigado. Vou então começar a partilhar. Vocês conseguem ver PowerPoint? Uhum. Se não, ok. Obrigado a todos pela vossa presença. Primeiro gostaria de agradecer especialmente ao João Queiroz pela organização do evento, também à Inês pela divulgação e pelo cartaz, ao João Madeira pela sua presença e apoio neste projeto de doutoramento, também ao professor Virgílio pelas indicações referentes a esta comunicação. Então, para começar, este projeto de investigação procura dar uma continuidade à minha
dissertação de mestrado, que se focou na gênese do PCP, mais concretamente na organização que deu origem a este partido, a Federação Maximalista Portuguesa, tal como alguns aspectos pouco conhecidos sobre os fundadores do PCP e as suas trajetórias políticas. Portanto, na dissertação de mestrado, procurei dar protagonismo ao desencadeamento dos acontecimentos que marcaram a fundação do PCP, quer no respeito à organização, numa escala meso, quer aos militantes envolvidos neste processo, numa escala micro. Todavia, esta dissertação só consegui avançar com um trabalho preliminar sobre a gênese do PCP, ainda ficaram muitas questões por responder, que iam além da minha cronologia de investigação. Por exemplo, logo em 1921, apesar de já ter algumas pistas relativamente à gênese, ainda não é muito claro quem é que liderava o partido e quais eram os seus centros de poder, a forma como se estruturava o partido, a lógica das disputas pelo poder entre grupos que ocupavam o espaço político comunista desta época, assim como outras questões que ficaram por responder, como os acontecimentos em torno dos congressos, as dissidências dos membros fundadores, a relação do PCP com o Partido Socialista Português, as eleições legislativas de 1925 e a esquerda democrática e, de um modo geral, o período anterior a Bento Gonçalves. Com esta pesquisa sobre os primeiros anos do PCP, pretendo também aprender alguns mecanismos que compõem o processo de estruturação de um campo partidário, o que, por sua vez, nos permite perceber as trajetórias deste partido, que, apesar de hoje ser o único partido centenário no ativo, passou por momentos de grande debilidade. Nos primeiros anos de existência, nas suas primeiras décadas, foi marcado por muitas divisões, contradições internas, além de uma série de convulsões políticas que marcaram o contexto português nos anos de 1920 e 30, o que atrasou e enfraqueceu a institucionalização do PCP no tecido social português. Logo à partida, de modo a compreender então a estruturação do campo partidário, parte do conjunto de pressupostos sobre o conflito intrapartidário. Portanto, de uma perspectiva de compartida, um espaço de lutas entre militantes e grupos com vista à posse e definição legítima do partido. Trata-se, desse modo, de um pressuposto sociológico assente no conflito enquanto um mecanismo objetivador, ou seja, por outras palavras, é através do conflito que se definem as condições objetivas de um partido. Tais processos de conflito encontram-se presentes em todas as práticas sociais de um partido, mesmo antes da sua fundação. Militantes ou grupos debatem e confrontam-se sobre a definição do nome a atribuir a um partido. Isto aconteceu com o PCP em dezembro de 1920. O mesmo ocorre com outras coisas como os símbolos, os logotipos, as palavras de ordem, os modos de organização, os referentes históricos e ideológicos e até mesmo aspectos que nos parecem mais triviais, como as cores que associamos a um partido. Portanto, tendo como ponto referente teórico Pierre Bourdieu, Michel Affelay define um partido como um espaço de concorrência, sendo que através destas lutas os partidos apropriam formas de capital objetivas que, tal como já vimos, podem ser um determinado nome, um símbolo, uma tradição, e que ao longo do tempo vão consolidar-se e dessa forma objetivar as relações entre os membros do partido. Por sua vez, as condições objetivas impostas pela estrutura de um partido transpõem-se também num conjunto de disposições e de formas de capital que serão então incorporadas pelos militantes naquilo que chamamos de um hábito partidário, que pode ser mais ou menos específico e que, por fim, irá determinar as práticas sociais destes sujeitos, assim como as suas tomadas de posição no seu meio social e político. Através desta posição de investigação, também procuro observar os partidos através de uma outra fórmula, referida também por Michel Affelay, a partir do trabalho do sociólogo Zombart, e que nos oferece um enquadramento paradigmático relativamente aos partidos. Como tal, perante a dicotomia entre os militantes e a estrutura partidária, ou entre a agência e a estrutura, procuro estudar a forma como o militante faz o partido, ou seja, como a ação do militante altera a estrutura partidária, mas também o seu oposto, isto é, como o partido produz e se objetiva no militante, incorporando os militantes disposições particulares que se manifestam através de um hábito partidário. Desta forma, neste projeto de investigação, tenciono pôr em prática um campo teórico-sociológico, aplicando ao caso do PCP, onde pretendo aplicar conceitos já referidos, como de espaço social e hábitos, mas também algum trabalho de investigação mais recente sobre a gênese dos partidos, assim como conceitos em torno da construção de uma memória de militância e da identidade coletiva comunista.
Passando agora para o caso concreto deste projeto de investigação, inserimos no período da primeira metade do século XX, que será uma análise que irá de 1921 até ao primeiro Congresso Ilegal, também conhecido como o terceiro Congresso do PCP, em 43. Decidi optar por estes marcos temporais porque, em primeiro lugar, o ano 1921 demarca a fundação do PCP e um período de radicalização do operariado, por influência dos acontecimentos da Revolução Russa, queria influir sobre a gênese do PCP. E, em segundo lugar, tinha em vista a terminar a minha pesquisa por volta do ano 1943, pois uma das minhas hipóteses de investigação é que o PCP só vai realmente institucionalizar-se como partido com a sua reorganização em torno de uma liderança coesa, por intermédio da ascensão de novos quadros, com passar a liderar o partido, como foi o caso de Álvaro Cunhal. Como resultado desta reorganização, à data do seu congresso, dá-se então início a uma nova fase no PCP, com uma nova liderança, queria determinar os trajetos do partido durante as décadas seguintes e que, de certo modo, ainda prevalece nos dias de hoje, no imaginário comunista, como símbolos do ideal de militante, nas memórias de militância e na identidade do PCP. Ou seja, este marco histórico pode ser também fundamental para compreender a formação de um conjunto de disposições, em particular as comunistas, que são formadas neste período e que serão caracterizadas pelo contexto de resistência antifascista na clandestinidade. Ao situarmos neste período temporal, também levantamos algumas questões sobre as fronteiras que dividem disciplinas científicas, visto o facto de se tratar de um período que é convencionado como pertencente ao domínio científico da história. Em resposta a esta questão, podemos ter como referentes algumas posições de Weber sobre as fronteiras entre a sociologia e a história. Para Weber, manter intactas as fronteiras entre disciplinas não era o seu propósito de investigação. Pelo contrário, o seu método de investigação encontrava-se inteiramente ligado à história, tal como é o caso dos ideais tipos, que resultam essencialmente de modelos socio-históricos, como refere Günter Roth, que permitem apreender as transformações históricas ao longo do tempo. Graças a esta tipologia, Weber comparou, por exemplo, a ética religiosa do protestantismo ascético, na Europa Central, face ao confucionismo na China, face ao confucionismo na China, de modo às três particularidades nas sociedades ocidentais que tornaram possível a ascensão do capitalismo enquanto modo de produção dominante. Citando este autor, relativamente ao método científico de Weber, a sua tipologia consiste na construção de modelos ou tipologias historicamente assentes, socio-históricas, na descrição do decurso dos acontecimentos e na explicação da gênese e das consequências de fenómenos históricos particulares. Regressando ao caso do PCP, não é apenas este referente sociológico dos modelos socio-históricos de Weber que me levou a focar neste período temporal. Também os primeiros anos do PCP são os mais práticos de investigar devido à abundância de dados ainda por explorar, que se encontram em jornais, livros, memórias, até aos processos de polícias políticas, que nos permitem fazer um estudo detalhado e que nos permitem compreender a gênese, a estruturação e a institucionalização do partido através de um conjunto de dados que detalham ao pormenor a vida partidária. Além do mais, sem este trabalho inicial, na minha perspectiva, torna-se impraticável entender o PCP, mesmo nos dias de hoje, sem primeiro aprender a consolidação e a apropriação de um hábito partidário, tal como as principais transformações que sofreram nos diferentes períodos da sua história e continuam a marcar o PCP hoje em dia. Quanto ao estado da arte, em Portugal há hoje bastante informação disponível sobre vários aspectos da ação histórica, da ação e de história do PCP. Contudo, no que se refere ao período respeito ao meu projeto de investigação, os trabalhos são um pouco mais escassos relativamente a períodos como, por exemplo, o 25 de Abril, onde há maior abundância de dados. Todavia, sobre este período, em Portugal destacam-se as investigações de João Madeira, que tratou a fundo vários aspectos da cultura e história do PCP, ou, por exemplo, a biografia de Álvaro Cunhal, de José Pacheco Freire. De resto, também há alguma literatura que trata acontecimentos pontuais, como a revolta da Marinha Grande, está a ser estudada, por exemplo, pela Joana Dias Pereira, atualmente, a biografia de Carlos Ratos, que saiu este ano, o atentado contra Salazar, a repressão política, o Tarrafal, questões como o exílio.
que também são tratados por investigações da Cristina Clímaco, mas também a Frente Popular e diversos grupos da oposição ao Estado Novo, que abordam desde intelectuais a militares. No entanto, do ponto de vista da historiografia, há bastantes incógnitas relativamente ao PCP sobre os anos 20 e que vão ser fulcrais para a minha tese, como, em primeiro lugar, fazer uma caracterização detalhada da liderança de Radstad no PCP, compreender o declínio do PCP por volta do segundo congresso, por volta dos anos 25, e a ascensão de uma nova militância mais proletária em torno do Arsenal da Marinha, onde vão surgir dirigentes como Bento Gonçalves. Além destes trabalhos, que são realizados em Portugal, tem ainda como ponto de referência um conjunto de investigações produzidas em França sobre o caso do Partido Comunista Francês e que vão ao encontro dos meus objetivos de investigação. A título de exemplo, a historiadora Tartakovsky estudou os países comunistas franceses, a formação de quadros comunistas e o impacto da bolchevização no PCF, temas que tencionam explorar e comparar com o caso português. Há ainda uma série de trabalhos em sociologia que se debruçam, por exemplo, sobre a construção de uma identidade militante comunista, como é o caso do trabalho de Proudhon e Pelletier, ou ainda a obra de Marie-Claire Lavabre sobre a sociologia da memória comunista. Por último, a obra mais recente em sociologia em França é esta aqui, de Jean Lemichy, sobre a história do PCF, que talvez uma das principais referências a nível sociológico sobre os estudos dos partidos comunistas. Esta investigação tem logo a partida uma análise muito minuciosa sobre os primeiros anos do PCF, o que me permite proceder a uma análise comparativa relativamente ao caso do PCP. Além do mais, trata-se de uma investigação que tem uma preocupação em analisar a pluralidade de relações dentro do PCF, caracterizando o PCF como um partido marcado por múltiplas trajetórias militantes, com várias origens sociais e territoriais, em que não opõe de forma esquemática à base ao topo, nem se foca unicamente nos grandes homens. Portanto, como refere Michy, é bastante redutor investigar o PCF ou qualquer outro partido comunista, unicamente através dos seus porta-vozes, como se o partido se tratasse de um monolito stalinista ou um protótipo do ideal de partido imposto pela União Soviética. Para desenhar um quadro partidário, é preciso antes observar o caráter ambivalente da militância comunista, com um espaço composto por vozes diferentes e discordantes. Esta posição, perante este objeto de estudo, torna ainda mais pertinente para o meu projeto de investigação a construção de uma base de dados militantes, visto que muitos dos intervenientes no processo de construção do PCP são desconhecidos, não obstante o seu papel fulcral na definição do que é o PCP hoje em dia, e só assim será possível cruzar fontes, de forma a obter referências dos militantes com o qual me vou deparar nos arquivos. Muitos dos militantes que tiveram um papel inicial no combate na clandestinidade e na formação do PCP devem ser ainda resgatados do esquecimento para analisar o esquema das relações que compunham o espaço partidário comunista, visto que muitos deles acabam por ser esquecidos não só da memória do PCP, mas também da nossa memória coletiva portuguesa, apesar do seu papel fulcral na resistência antifascista. Uma outra ideia central na obra deste autor francês, Michy, é que os destinos do Partido Comunista Francês não estavam pré-determinados. Neste segmento, ele preocupa-se em compreender os momentos-chave que alavancaram a estruturação do partido, desde o Congresso de Tours, que levou à fundação do PCF, passando pelas lutas pela definição da organização do Partido Comunista Francês, os confrontos entre diferentes culturas de militância que se encontravam presentes neste partido, como os sindicalistas revolucionários, anarquistas, socialistas e jovens militantes de uma nova geração que ignoravam as antigas tradições sindicalistas que tinham marcado a esquerda revolucionária em França. Bem, agora umas notas conclusivas sobre esta apresentação e sobre esta literatura que acabei de referir. Portanto, a partir da literatura existente, quer em Portugal ou em França, acho que podemos concluir que um estudo sobre o movimento comunista deve ter em conta que este movimento é marcado por múltiplos significados e que não pode ser apenas caracterizado pela influência ou um estado de submissão perante a Internacional Comunista, como se tratasse de um monolito partidário. É muito pelo contrário. O contexto nacional e local de cada partido comunista, já para não referir as lutas internas entre militantes, pela definição do partido, tornam os partidos comunistas em objetos de estudo
bastante complexos, em que é necessário compreender ao detalhe as múltiplas dimensões da organização, desde os militantes de base aos dirigentes da identidade comunista até aos processos de construção da sua memória. E é através destas contribuições referidas que pretendo proceder à construção do meu projeto de tese, que será um projeto com vista a agrupar um vasto conjunto de fontes, essencialmente fontes documentais presentes em arquivo, que vão desde documentos das polícias políticas e das prisões, até aos documentos produzidos pelo PCP, militantes e grupos periféricos. Também vou proceder a uma análise e levantamento de jornais de relevo na época, vão de jornais mais jornalistas como o Século, 1º de Janeiro, até à imprensa comunista, sindicalista e anarquista. E, por fim, ainda é necessário ter em conta o conjunto de memórias escritas por antigos militantes, assim como as várias entrevistas que estes militantes atribuem significado ao seu passado de militância, num processo reflexivo sobre o seu passado. E fico por aqui na minha apresentação. Estas foram as principais referências biográficas. Obrigado. Bem, obrigado, André, pela apresentação sucinta. Naturalmente, como eu dizia antes da intervenção do André, ele está nesta fase inicial de desenho do seu projeto, com vista ao seu desenvolvimento nos próximos anos, e por isso também convidamos o João Madeira para fazer um pequeno comentário, colocar algumas questões e eventualmente desafios ao André que possam ajudá-lo nesta fase. Temos nesta altura cerca de 2 dezenas de pessoas connosco, o que demonstra também um interesse que a temática desperta, obviamente um interesse de pessoas que têm certamente vontades específicas e interesses específicos relacionados com a temática, e por isso depois teremos a oportunidade também de suscitar aqui um momento de debate, de colocação de questões adicionais ou de comentários e sugestões adicionais, sempre numa ótica construtiva e de apoio ao desenvolvimento do trabalho do André. Muito obrigado, João Madeira, e passo a palavra para si. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer ao André e ao João Queiroz o convite que me fizeram, com todo o gosto que estou aqui, ainda que o plano em que me coloco não seja naturalmente o plano da sociologia, mas sim o da história política, e portanto sou uma espécie de peixe, não sei se exótico, peixe diferente num dado aquário que é este. Queria naturalmente, em primeiro lugar, referir a importância da tese de mestrado do André sobre a Federação Maximalista e a sociogênese do PC. A Federação Maximalista foi objeto de um conjunto de estudos, normalmente de pequenos artigos, mas nunca tinha sido objeto de uma investigação detalhada e aprofundada, incidindo justamente sobre um dos períodos mais controversos e de conhecimento mais superficial sobre a história do PCP. E aquilo que o André contribui para esse conhecimento está designadamente centrado na análise exaustiva que faz do Bandeira Vermelha, do órgão da Federação Maximalista, do ensaio, ou dos ensaios que faz sobre as biografias de 2 dos principais militantes ao tempo, o Manuel Ribeiro e o Carlos Rates, a introdução de um aspecto que me parece muito subestimado e a que voltarei, que é a questão da introdução do veio socialista no processo de formação do Partido Comunista, que normalmente atribuído... Oh, não anda cá. Normalmente atribuído aos anarquistas, e depois todo o conjunto de quadros de tratamento de dados que ele apresenta e que de facto nos dão uma ideia muito mais completa do que foi a Federação Maximalista. Bom, a sua tese de doutoramento, portanto, vai dar continuidade a estes aspectos e não tenho qualquer dúvida em afirmar neste estádio de desenvolvimento do trabalho do André que será um contributo absolutamente indispensável para aprofundar o conhecimento sobre a história do PC. E, posto isto, levantar algumas questões em jeito de comentário, considerando, portanto, o estádio de desenvolvimento da investigação do André e indo provavelmente para além disso, mas dizendo isto com todo o espírito
portanto, de colaboração. Bom, eu creio que há um primeiro problema que é necessário ser, do meu ponto de vista, considerado, que é o âmbito temporal do período que o André se propõe estudar. O período que vai de 1921, o ano da fundação, a 1943, o ano do primeiro Congresso Ilegal, ou terceiro Congresso. E a questão é, neste período de tempo, que não é um período excessivamente longo, de quantos partidos falamos sob a designação de Partido Comunista Português? Quantas gerações de militantes estamos aqui a referir? E para cada geração de militantes, que trajetórias políticas, não é? Que há ou não mudanças no perfil do militante do PCP ao longo de todo este período. Tratando-se de um período curto, insisto, de qualquer modo é um período marcado pelo menos por 3 grandes convulsões internas. Uma que tem que ver com o impacto do primeiro Congresso, portanto da interferência da Internacional Comunista na vida interna do partido do PCP. Segundo, o processo quase e que provoca um período quase de agonia que vai até à reorganização de Bento Gonçalves em 1929 e depois o período que conduz à reorganização de 1940-41 e que está consagrado, perfeitamente consagrado no Congresso de 43. Bom, a questão, creio eu, é saber se nós estamos perante processos de reorganização ou se estamos perante processos de refundação. Portanto, e sendo processos de refundação, é importante perceber naturalmente, aliás, como o André referiu, portanto, a importância, por exemplo, no caso da reorganização de 1929, da célula do Arsenal da Marinha, ou a importância dos tarrafalistas no processo de reorganização de 40-41. E que processos foram utilizados, designadamente na reorganização de 40-41, se estamos ou não perante um processo de tentativa de golpe de rins, digamos assim, ou se estamos perante um processo que é um processo de algum modo pouco comum, pouco ajustado à própria lógica de funcionamento leninista deste tipo de partidos, que é da utilização de um trabalho fracional, de um trabalho, portanto, paralelo, no sentido de impor uma determinada organização em relação a um partido que já existia antes e a partir da qual passaram a existir 2 partidos com o mesmo nome e com o mesmo órgão de imprensa durante um período que vai inclusivamente para lá de, tanto quanto é possível apurar, com os dados é um período obscuro, mas especialmente em relação ao velho partido, digamos assim, mas que vai, porventura, até ao final da guerra. Uma outra questão que me parece importante colocar aqui, sob a forma de comentário, é o problema do enquadramento. Quer dizer, é evidente que seria absolutamente redutor considerar o PCP como uma emanação de Moscovo e um fiel e obediente seguidor das diretivas do centro do movimento, ainda que esse centro não lhe seja de modo nenhum alheio. E, portanto, qual é a relação que é possível estabelecer de equilíbrio, de jogo de proporções, digamos assim, entre a influência do Centro Comunista Internacional e a influência das especificidades e das tradições políticas específicas que estão na base não só da fundação, como do próprio desenvolvimento do Partido Comunista. Refiro-me, por exemplo, àquilo que no jargão do discurso comunista é normalmente utilizado como desvios de direita, desvios de esquerda, esquerdismo, desvios terroristas, portanto, ou seja, como é que naquela pluralidade de veios que desemboca no ato de fundação do Partido Comunista, como é que estas diferentes tradições políticas se vão a expressar e como é que elas se refletem e se concretizam
ao nível das trajetórias políticas dos militantes, ao nível das disputas internas e das tensões, que é um aspecto que me parece extremamente interessante e importante de sublinhar nos propósitos que o André referiu. Do mesmo modo que encarar todo este processo a partir de diferentes modos de olhar e de ver, que é o olhar da direção, digamos que o discurso oficial, mesmo quando esse discurso oficial tem momentos de ruptura, tem momentos de dissidência, e o olhar dos militantes que se vê, digamos que de baixo para cima, e o olhar que se vê da parte da elite dirigente, de cima para baixo. E que dá, de facto, aquilo que o André sublinhou e que me parece muito importante, que é olhar o partido como uma entidade viva, como um organismo vivo, dotado de dinâmicas internas próprias e, portanto, suscetíveis, naturalmente, de criar um quadro que é um quadro que está muito longe de ser um quadro monolítico e um quadro portanto, que se possa, enfim, ser caracterizado a branco e preto, digamos assim. Portanto, deste ponto de vista, eu acho que os elementos de comparação, portanto, a perspectiva comparativa que o André aqui referiu em relação ao Partido Comunista Francês, mereceriam, caso haja, portanto, sentido de oportunidade e caso haja tempo e disponibilidade para o efeito, que é serem também alargados ao Partido Comunista Espanhol, cujo processo de origem, aliás, poderá ter semelhanças maiores daquilo que à partida tem sido considerado e valorizado, na base de que se arruma o assunto da gênese do PCP, dizendo que é uma singularidade em relação aos restantes partidos comunistas, dizer que ele tem origem num processo de diferenciação no movimento anarquista, ou no movimento sindicalista revolucionário e anarquista. E, aliás, mesmo deste ponto de vista, seria interessante perceber, quando nós falamos de origem sindicalista do PCP, a que correntes do sindicalismo nos estamos a referir. Portanto, se muitos destes dirigentes vêm efetivamente do sindicalismo revolucionário ou vêm do anarcossindicalismo, porque isso provavelmente poderá ter efeito na própria política e na própria tradição que transportam consigo para a dinâmica partidária e parece-me um elemento importante no sentido de começar a diferenciar por aprofundamento e por uma escala de malha mais fina este tipo de questões. Finalmente, para não me alongar muito, dizer que do ponto de vista das fontes, que o André aqui referiu, penso que há completa pertinência ao nível do tipo de fontes que referiu. Aqui acrescentaria, porque não está explícito e me parece que justificaria essa explicitação, que é a documentação de origem soviética, ou seja, de origem do centro do movimento, portanto, do movimento comunista internacional. Curiosamente, o período a que o André se propõe trabalhar é o período que corresponde à Terceira Internacional, ao Comintern. Há hoje, enfim, naturalmente, que os arquivos soviéticos abriram e fecharam, ou fecharam parcialmente, que há problemas que são problemas relacionados com a distância para o acesso direto aos arquivos e problemas relacionados também com a língua, mas hoje há um acervo de documentos traduzidos, enfim, de fiabilidade diversa, que estão basicamente depositados no ICS em Lisboa e que, portanto, carregam toda a relação entre o Comintern e o PCP. Na base de que esse tipo de documentação é um tipo, dadas as características burocráticas de funcionamento e fortemente centralizadas do funcionamento da Internacional,
portanto, contém relatórios, biografias de militantes, biografias e autobiografias de militantes, enfim, muita correspondência, mesmo correspondência circunstanciada e muito, portanto, detalhada do ponto de vista do motivo que a determina, mas bastante que tem documentação muito importante, designadamente para a perspectiva que o próprio André definiu e que me parece muito bem. Uma última nota do ponto de vista das fontes em relação às fontes policiais. Como se sabe, as fontes policiais têm sido objeto de alguma contestação no modo como são tratadas. Com certeza tem de haver um cuidado muito grande em relação ao tratamento das fontes com origem policial. No caso das fontes policiais portuguesas, há de facto um aspecto que me parece muito importante potenciar, que é o facto de conterem, sob a forma de apenso, designadamente os processos judiciais, não tanto os processos da PIDE e, neste caso, da PVDE e das polícias que a antecederam, mas principalmente estes processos judiciais têm em apenso muita documentação original apreendida, que é única, que não existe no outro lado e que com certeza será um contributo muito grande para o trabalho. Mesmo ainda relacionado com isto, há principalmente para o período de 1921 a 1926, mas mesmo para depois dessa data, uns pequenos documentos que aparecem normalmente na instrução dos processos policiais, que são os cadastros. E há dois tipos de cadastros. Há um cadastro que é um cadastro político, que é interessante para ver a trajetória dos militantes, mas há um outro cadastro que é um cadastro meramente de crimes comuns. E isso dá-nos um retrato dos militantes que, no caso da Primeira República, conviria confirmar, de facto, que antecedentes e que vida social tinham este tipo de militantes que vão estar presentes e muito ativos na atividade partidária e que vão, inclusivamente, ajudar, porventura, a explicar processos de decisão ainda hoje pouco esclarecidos. Se estava mesmo a terminar, se estava apenas que aliás é uma das preocupações do André, que é em torno do primeiro congresso, em torno de 1923, e da dissolução das juventudes comunistas e da expulsão de um conjunto de militantes, se isso tem ou não tem que ver, e provavelmente terá, mas é preciso testar, com o problema portanto, das derivas designadas terroristas, designadamente, que deram origem à Legião Vermelha. E ficava por aqui, portanto, naturalmente, desejando todos os votos de sucesso e de trabalho profícuo ao André no desenvolvimento da sua investigação. Muito obrigado. Digamos que o João Madeira acabou exatamente de cumprir essa missão, entre aspas, essa tarefa também de realmente sugerir caminhos muito interessantes para o André. André, sugiro que, se tiveres algum comentário a fazer, alguma réplica relativamente